Bora começar hoje assim então, galera. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem, selvagem, selvagem. Beleza, galera, vamos iniciar então nossa aula, né? Finalizar, na verdade, a aula que começou ontem sobre substâncias inorgânicas, né, e orgânicas. Então vamos para a nossa aula de hoje, vem comigo, preste atenção nos detalhes, que isso é muito importante. E aí, galera, eu acho que vocês já estão me vendo aí, né? Ih, caramba, eu acabei não colocando aqui o slide ainda. Eu sei que vocês estão vendo ainda aí minha área de trabalho, não tem muita coisa, tem coisa pra caramba, mas beleza. Vamos para a nossa aula número 3, tranquilo? Aula sobre bioquímica, continuando as nossas aulas sobre bioquímica e tal, né? Então, eu espero que vocês estejam entendendo o propósito do nosso projeto 15 Minutos. E eu espero também que vocês estejam felizes no dia de hoje, porque hoje a gente continua falando sobre a composição química da vida, ou seja, a composição química das células, né? Só que aí, galera, a gente falou na aula passada sobre água, né? Falamos um pouco sobre sais minerais, tranquilo? Não falamos tudo sobre sais minerais, a gente vai finalizar os sais minerais hoje. E hoje o foco é trabalhar carboidratos e trabalhar lipídios, beleza? Então, ó, continuando com o sal mineral, vamos ao magnésio. O magnésio ele vai ser muito importante para o relaxamento muscular. Então, a gente tem a contração do músculo e também tem o relaxamento. Ou seja, significa dizer que quando você tem algum problema relacionado ao magnésio, a gente vai ter, por exemplo, as dores musculares acontecendo. E principalmente as câimbras, beleza? O magnésio ele também é essencial, assim como os outros que a gente viu ontem, ele é essencial à formação de ossos e dentes, tranquilo? Já a condição do ferro é mais importante ainda. O ferro, ele vai estar junto com uma proteína extremamente importante do nosso corpo, tranquilo? Essa proteína ela vai ser chamada de hemoglobina, tranquilo? A hemoglobina, galera do mal, ela vai fazer nada mais, nada menos que o transporte de oxigênio no teu corpo, e gás carbônico, beleza? Ela vai formar o que a gente chama de oxihemoglobina ou carboxihemoglobina, para transportar aí o gás carbônico e oxigênio do pulmão para os órgãos, ou dos órgãos para o pulmão, beleza? Então, por isso que é muito importante. Está até errado ali, ó. Em vez do R é o E, né? Hemoglobina. E a gente chega no iodo. O iodo, ele tem relação com os hormônios da tireoide, desse órgão mesmo que a gente tem, dessa glândula que a gente tem aqui, né? Ela produz hormônios. Existem dois hormônios básicos produzidos pela tireoide, que é um que é chamado de T3 e outro chamado de T4. E eles vão regular, na verdade, senhores, eles vão regular o nosso metabolismo, ou seja, as reações químicas que envolvem o nosso corpo. Eles podem ser mais rápidos ou menos rápido esse metabolismo. Por isso que precisa ter um equilíbrio entre os dois. Então, enquanto um aumenta a velocidade das reações, outro diminui essa velocidade das reações. Então, eles buscam esse equilíbrio.
Quando há algum problema nesses dois, aí a gente tem algumas doenças, por exemplo, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, beleza? Hipo é quando tem muito T4 e pouco T3. Hipertireoidismo é quando tem muito T3 e pouco T4. Ou seja, no hipertireoidismo, a gente vai ter um cara que vai ficar extremamente elétrico. Já no hipotireoidismo, é aquele cara que vai ficar um pouco mais sossegado, vai ter o raciocínio mais lento e tudo mais. Ou seja, se tu tá com preguiça, tu pode dizer pro teu pai lá que é hipotireoidismo de boa, que vai colar. Beleza? Vamos nessa. O cloro, galera do mal. O cloro, ele é importante para o equilíbrio de água do nosso corpo. Ele vai ser muito importante, por exemplo, dentro do nosso processo renal, beleza? Então é importante que a gente tenha um equilíbrio de água por meio do cloro. Vamos lá. Outra coisa importante do cloro, galera, é o que está dentro do nosso estômago, tranquilo? O nosso estômago, ele produz uma substância ácida chamada de NaCl, ou mais conhecida como ácido clorídrico, né? Então, esse ácido clorídrico, ele é o primeiro, digamos que, quando o alimento cai lá, ele tem dois esfíncteres, né? O esfíncter pilórico e o esfíncter... esses dois esfíncteres, essas duas válvulas, elas se abrem e o alimento chega dentro aí do nosso estômago. Esse líquido NaCl, ele é responsável, como ele é um líquido ácido, por degenerar, por quebrar algumas substâncias aí que você acabou de se alimentar. Ou seja, o que chega lá dentro do intestino delgado é o que a gente chama de quimo. E esse quimo ele vai ser processado e a partir daí retirado os nutrientes desse quimo. Tranquilo? Então a gente tem aqui a cárdia, que fica muito próxima do coração, a válvula aí do nosso estômago, beleza? E o esfíncter pilórico, que fica aqui embaixo. Então, cárdia e esfíncter pilórico, beleza? Vamos lá. A falta de iodo, né? A falta de iodo, ela pode causar o hiper ou o hipotireoidismo, tranquilo? Como a gente já mencionou para vocês. Aí tem algumas características das duas doenças, tranquilo? Isso é importante. Eu vou só dar uma ajeitada aqui, porque está faltando mostrar para vocês uma imagem que é interessante aqui, tá? Olha só que coisa bonita. Beleza? Eu acho que os efeitos do slide não foi editado. Então vamos lá. Galera do mal. Esse cara aqui, olha, é o bócio endêmico. O bócio endêmico, ele acontece, galera do mal, principalmente pela falta de iodo. Isso acontecia muito antigamente, beleza? Por quê? Porque era difícil encontrar iodo. Geralmente o iodo ele está presente nos produtos de origem marinhas, né? Então, o que foi que a indústria começou a fazer? Colocar iodo no sal. Então, o sal lá das nossas comidas e tudo mais, ela tem relação direta com o iodo. Colocaram o iodo no sal. E é por isso que essa doença está quase que extinta de todos os países, assim, beleza? O hipertireoidismo e o hipotireoidismo, ele já acontece justamente por conta da produção do T3 e T4. Aqui continua tendo a produção, só que a produção sem iodo. Então aqui eu tenho a falta de iodo, beleza? Aqui também pode ser pela falta de iodo, dependendo da situação, beleza? Vamos lá. Outra coisa que a gente falou, que é justamente sobre as câimbras, né? Falta de magnésio. E por último, galera, deixa eu só te mostrar aqui de fato, né? Essa imagem aqui, ó. Eu acho que muita gente já passou por isso, beleza? E assim, muita gente já teve essa doença que é chamada de anemia. Anemia é a falta de ferro no organismo, tranquilo? Quer dizer, existem alguns tipos de anemia, né? Por exemplo, a anemia ferropriva, que é essa, que é a falta de ferro. Existe também a anemia falciforme, que é quando as células sanguíneas elas têm um formato diferente, tranquilo? Tem uma espécie de foice, e assim vai. Existem alguns tipos de anemia aí, e assim, a anemia ferropriva, que é essa que vocês estão vendo, é justamente a falta de ferro nos glóbulos vermelhos. Ou seja, eles vão ter poucas hemácias. Por isso que quando o cara tem anemia, existem algumas coisas que acontecem com ele. Por exemplo, ele vai ter cansaço, beleza? Ele pode ter tonturas e desmaios, ele vai ter uma cor um pouco mais pálida,
Por quê? Porque tem poucos glóbulos sanguíneos, glóbulos vermelhos, tranquilo? Então, galera, a anemia, ela pode ser ocasionada pela falta de iodo. Tranquilo. De iodo já de ferro, perdão. Vamos ao carboidrato. Os carboidratos, eles são fontes principalmente de energia, beleza? Observe, a gente está saindo do inorgânico, que não tem carbono, e agora a gente está entrando no que é orgânico, aquele que tem carbono, beleza? Então, olha só, a característica principal dele, galera, é ser fonte de energia. Então, é importante que tu entenda o seguinte, que lá quando você vai produzir energia dentro da mitocôndria, lá na tua célula, ela vai precisar de carboidrato para fazer todo esse processo, para produzir essa energia. Então, o principal fator, né, é justamente energético. Só que eles vão ter umas outras configurações, umas outras funções. Por exemplo, função estrutural, né? Por exemplo, na membrana plasmática da célula. Em cima da membrana plasmática, a gente vai ter o que a gente chama de glicocálice. E o glicocálice, ele é feito de glicose, beleza? Ou seja, senhores do mal, glicose é um carboidrato e esse carboidrato ele faz parte da estrutura de um organismo, de uma célula. Se a gente for pegar mais além, por exemplo, os insetos ele tem o que a gente chama de exoesqueleto, que é uma camada protetora envolvendo eles. Essa camada protetora é feita também de carboidrato, beleza? Feita de quitina, que é um carboidrato complexo, um polissacarídeo, tranquilo? Uma outra coisa importante que a gente tem que entender que esses carboidratos eles vão existir na natureza de várias maneiras. Eles podem ser chamados de hidratos de carbono, eles podem ser chamados de glicídios, podem ser chamados de glucídios ou simplesmente de açúcares, tranquilo? E é importante a gente falar que nem todo açúcar ele é doce, beleza? O açúcar que a gente come é justamente a sacarose, né? Que é produto da frutose e mais um outro carboidrato, monossacarídeo, né? E aí eles vão juntar esses dois e é o que a gente come em casa, tranquilo? Então, senhores do mal, existe uma classificação para isso e existe uma fórmula para formar os carboidratos. Os carboidratos eles são formados por essa fórmula aqui, ó. CnH2nOn, beleza? Sendo que esse carboidrato aqui, ele pode variar de 3 a 7 carbonos. Então, os monossacarídeos, que são os açúcares simples, né? Eles vão ser apenas um carboidrato. Um cara desse aqui, ó. Beleza? Já os disacarídeos, eles vão ter 2 monossacarídeos. E os polissacarídeos, eles vão ter acima de 10 monossacarídeos juntos. Beleza? Só que um monossacarídeo ele vai ter essa estruturação que vocês estão vendo. CnH2nOn. Sendo que o carbono ele vai variar de 3 até 7. E aí a gente vai ter as trioses, beleza? As tetroses, as pentoses, as hexoses, beleza? E as heptoses. Então a gente tem 5 tipos de monossacarídeos importantes aí. Só que assim, dentro desses 5, só 2 se destacam. Só 2 são muito importantes para a gente. Quais são os 2? As pentoses, que são importantes pra caramba, porque elas vão estar dentro da molécula de DNA, e também, além das pentoses, as hexoses, que fazem parte da glicose, tranquilo? Que é a molécula energética, a principal molécula energética do organismo aí, beleza? Então, lembrem disso, galera. CnH2nOn é a fórmula do monossacarídeo. E o disacarídeo, ele vai ser 2 monossacarídeos juntos. Polissacarídeo vai ser mais de 10 monossacarídeos juntos, beleza? Existem algumas doenças que são ocasionadas por conta do carboidrato, beleza? Ou seja, a gente vai ter, por exemplo, a obesidade, né? Por que a obesidade? Porque quando você come açúcar em excesso, esse açúcar ele pode se transformar no teu organismo em gordura, beleza? Então, eles vão ser guardados em algumas células adiposas e isso pode causar a obesidade, tranquilo? A diabetes, ela já é a regulação de açúcar dentro do corpo. Muitas das vezes a diabetes ela pode ser adquirida, ela pode ser genética, tranquilo? Por quê? Porque ela tem relação direta também com alguns hormônios.
beleza? E um desses hormônios é a insulina, que controla justamente o processo de quantidade de açúcar dentro do nosso organismo, beleza? Então, vale a gente entender esse procedimento também. Vamos lá. Então tá aí, ó. Monossacarídeos são aqueles caras que têm apenas aquela fórmula lá, CnH2nOn. O carbono ele vai variar de 3 a 7, beleza? Mais importantes são as pentoses e as hexoses, tranquilo? As pentoses, elas vão estar no DNA e no RNA, isso é muito importante vocês entenderem, beleza? Ribose, ela está no RNA, e a desoxirribose está no DNA, beleza? Ribose é o açúcar do RNA, desoxirribose é o açúcar do DNA, beleza? Já as hexoses, cara, elas são açúcares extremamente simples e que vão fazer esse processo também. Nós temos a frutose, a galactose, a glicose, beleza? Então, galera, a glicose, só para ter uma ideia, é a fonte primária de energia que qualquer célula precisa. É por isso que é importante entender o procedimento da glicose, entender o que é essa glicose. Os disacarídeos, ou também conhecido como oligosacarídeos, beleza? Eles são formados por 2 monossacarídeos juntos. Então, por exemplo, aí, ó, a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose, galera, ela é a reunião da glicose mais frutose. É o que a gente tem em casa, né? No açúcar e tal, cristal que nós temos em casa. A lactose é o açúcar do leite, beleza? Glicose mais galactose, tranquilo? E a maltose é justamente o açúcar do chamalte, né? Nós temos glicose mais glicose, tranquilo? Os polissacarídeos, galera do mal, eles são sacarídeos grandes, eles são estruturas bem grandes, beleza? Então eles têm acima de 10 monossacarídeos e eles podem ser classificados de 2 maneiras, de maneira estrutural ou de maneira a ser reserva energética, beleza? Então, assim, para ser estrutural, nós temos 2, basicamente. O primeiro é a celulose, que acontece apenas nas células da planta, na parede celular das células das plantas, beleza? E a quitina, que acontece no exoesqueleto dos artrópodes, como eu tinha falado agora anteriormente, né? Por exemplo, quando tu mata uma barata que faz aquele barulho crack, parece um barulho de esquilo, né? Dá até vontade de pegar e colocar e comer. Senhores, aquilo ali é a quitina, ou seja, é a capa protetora dela. Cada vez que o indivíduo ele vai crescer, cada vez que o inseto ele vai crescer, ele troca esse exoesqueleto, essa quitina que ele tem, tranquilo? Então a quitina é uma estrutura, um polissacarídeo que existe dentro envolvendo os artrópodes, e para ele crescer ele precisa trocar dessa quitina. É o que a gente chama de exoesqueleto. Já a questão de energia, beleza? No amido, por exemplo, galera do mal, é uma reserva energética dos vegetais. Então, por exemplo, o amido de milho, beleza? Tu tá pegando apenas a reserva energética desse vegetal e comendo, tranquilo? Todo vegetal ele tem uma reserva energética. Todo vegetal, a reserva energética vai ser justamente o amido, beleza? No nosso caso, que somos animais, nós temos o glicogênio, que também é uma reserva energética. Beleza? Então, esse glicogênio, galera, ele vai ser justamente a nossa reserva para quando a gente precisar dela. Então, ele vai ficar guardado ali, e quando a gente precisa, esse glicogênio ele é quebrado, e aí sim a gente vai poder produzir energia também. Beleza? Lembrando que os carboidratos, eles... Olha o nome, ó, carboidratos, né? Ele tem carbono e hidratos, que é uma molécula de oxigênio e hidrogênio, beleza? A gente pode chamar também de hidroxila, beleza? Então aí, galera do mal, a gente tem a nossa estruturação do carboidrato. Eu espero que vocês tenham gostado. Nossa aula 15 minutos. Até mais. Valeu. Fui! Próxima aula aí, ó.